A graça e a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus que nos faz mais que vencedor, derrame paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Eu quero te convidar esta manhã, estou aqui no meu lugar de gravações, bem simples, mas eu quero te convidar para acompanhar esse vídeo e mais alguns vídeos que eu estarei colocando no meu canal de YouTube de hoje em diante, com o tema sobre libertação. Você sabe que você tem escutado, tem ouvido, tem aprendido muitas coisas nessa área, mas eu gostaria de lhe chamar, de convidar para nos acompanhar em um entendimento da verdadeira libertação de um homem, de um ser humano, para que Deus venha trazer luz ao seu entendimento nessa área. É uma área muito batida no Evangelho, cada um dentro daquilo que entende, que compreende. Vejo lutas, vejo muitas batalhas travadas nessa área, por mais diversas visões e entendimento. Eu quero trazer todo o entendimento que Deus me deu durante esses últimos 13 anos que eu milito nesta área, que eu trabalho nesta área, de forma muito simples, muito tranquila, e que aí você possa tirar as suas conclusões. Te convido para fazer parte desse projeto, né, de ensinamento, de aprendizado. Depois, quem sabe, a gente fazer um grande seminário, aí onde você está, onde você congrega, na cidade que você congrega, ou até aqui mesmo pelos canais, né, do YouTube ou de outra rede social. Amém? Aqui atrás eu tenho a tela do meu notebook, então eu vou estar sempre olhando como se olha assim para o horizonte, mas não é, porque eu estarei lendo alguma coisa aqui atrás. Amém? Nós fazemos seminário nas igrejas, irmãos, e eu levo essas palavras, essas ministrações que você vai estar ouvindo em sequência. Eu quero, a primeira palavra, essa blusa a gente utiliza, né, nos seminários, algo, não sei se dá para você ler aí, mas é seminário de autolibertação e cura. E você sabe que essa área é uma área tremenda. As pessoas questionam até por que é autolibertação. Alguns líderes, né, alguns pastores, que autolibertação, não sei o que liberta Jesus e tal, aquela coisa toda. Amém, que liberta Jesus mesmo. Mas ele usa homens, ele precisa da nossa liberdade. Ele diz ao seu povo, né, eis que vou à porta e bato. E ele está dizendo ao seu povo, imagine outro, né? Eis que vou à porta e bato, se abrires, entrarei, né? Se não abrir, não vou entrar, ficar batendo lá de fora. Então, nós precisamos entender que Jesus já fez a sua obra. Jesus já deixou tudo feito, tudo pronto. Ele disse na cruz, está consumado, acabou. Agora resta a nós fazermos aquilo que ele deixou para que nós fizéssemos e façamos. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero bater um papo com vocês aqui é chamar a atenção para alguns aspectos. A palavra de Deus nessa área, né, de libertação. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez o quê? Tudo se fez novo. Aleluia. Que coisa tremenda nessa palavra. Essa palavra ela nos remete a uma consciência tremenda e poderosa de que as coisas que eram velhas, depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, tudo se fez novo, né? Agora, como, irmãos, tudo se fez novo e as coisas continuam
da mesma forma. Ou pior. Eu conheço pessoas que dizem assim, rapaz, depois que eu fui para a igreja, piorou. São poucas pessoas que eu ouço falar isso. São poucas na dimensão do corpo de Cristo, né? Mas são bastante pessoas que dizem, né? Quando eu fui para a igreja, aí foi que as lutas, as guerras ficaram intensas mesmo. Como tem pessoas que não falam, mas a gente percebe, né? Não conseguiu largar o vício, seja lá ele qual for. Não conseguiu largar as práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. Continuam fazendo as mesmas coisas. Mudaram algumas áreas da vida, conseguiram vitória. Outras áreas não conseguem de jeito nenhum, de forma alguma. Até tentaram, não conseguiram. Né? Mas a Bíblia diz, né, que as coisas velhas se passaram, né? E eis que tudo se fez o quê? Novo. Então nós temos que viver o novo, né, de Deus. E se nós não estamos vivendo o novo de Deus, uma coisa nós já temos com certeza, não é culpa dele, não é responsabilidade dele. Até pode tirar essa palavra de culpa, né? Botar responsabilidade. Não é responsabilidade dele. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos buscar essa nova vida. Nós precisamos buscar esse novo entendimento. Porque assim diz a palavra do Senhor, não vos conformeis, né? Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que experimentar o novo. Exatamente o novo, da nova criatura, nós temos que experimentar com o conhecimento da palavra de Deus e a transformação do velho homem para o novo homem. O que eu pensava já não é mais aquilo que eu pensava, que eu devo sustentar. Eu devo sustentar aquilo que eu pensava que está de acordo com a palavra. Eu devo sustentar aquilo que eu pensava se estiver de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, eu preciso alinhar. Eu preciso ajustar. Eu preciso pensar conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí nós começamos introduzindo o efeito genuíno da libertação. Qual é o efeito genuíno da libertação? O que seria para você? Perguntasse agora na prova aqui para você. O que é a libertação? Aí você pega a sua vida aí, você que está vivendo uma vida em Cristo, né, na presença de Deus já há tempo, e você que não teve esse encontro com o Senhor Jesus ainda, ou você teve um encontro que você acha que teve um encontro, mas que as coisas estão tão complicadas que você até tem dúvida se teve esse encontro mesmo. E aí você me responda isso. O que é, de fato, a libertação segundo a Bíblia Sagrada? Se eu perguntar para você, o que é fé? Você vai dizer, a fé é a certeza daquilo que você espera, a firme convicção daquilo que não se vê. Porque é a Bíblia que diz isso. Você pode dizer qualquer conceito de fé, mas a Bíblia traz esse conceito. O que é libertação? A Bíblia traz um conceito de libertação. Quer ver? Está lá em João, livro de João. Aleluia. Capítulo 8, verso 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é libertação? Conhecer a verdade. E ele enfatiza o que é a verdade. Ele diz lá em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? E aqui nós começamos a traçar uma ideia fixa, bíblica, poderosa, eficaz, eficiente de libertação. Aqui nós começamos a entender como o viciado que não conseguiu largar o vício vai conseguir largar. Aqui nós vamos conseguir entender, compreender por que o adúltero não conseguiu sair do adultério e ainda encontra-se
muitas vezes até nos altares das congregações do Senhor. Aqui nós vamos entender por que aquele que assume um cargo da política não consegue parar de furtar, de roubar, de fazer coisas erradas, né? Muitas vezes é o que acontece no nosso meio político. Aqui nós vamos entender por que um empresário majora o preço absurdo, compra uma coisa de R$10 e vende de R$200 e chama o político de ladrão. É aqui que nós vamos entender como é que eu vou me libertar disso, como é que eu vou botar um preço justo, como é que eu vou assumir um cargo, uma função parlamentar, seja o nível que for, do vereador, presidente da República, e vou entender que eu estou ali para servir, não para ser servido. E que quando eu servir, Deus vai me honrar e vai me fazer mais do que vencedor em todas as áreas. Aqui que eu vou entender como é que eu vou conseguir honrar os compromissos da minha família, da minha casa, longe do adultério, longe da fornicação, longe da prostituição, mais aproximado ao corpo familiar, ao grupo familiar, com esposa, com filhos, com o núcleo familiar de mãe, avós, enfim. É aqui que nós vamos conseguir vencer. Mas como, pastor? Conhecendo a verdade, sendo liberto de fato. Irmãos, eu quero trazer um testemunho rápido. Eu passei 7 anos na minha vida aprendendo, estudando e envolvido na Ubanda, na linha da Ubanda. Já estava bem envolvido e desenvolvido para entrar na Quibanda, depois ser desenvolvido em outras áreas, em outras linhas, das 7 linhas que nós conhecemos. Mas o Senhor me resgatou de lá e me trouxe ao Evangelho. E no Evangelho eu comecei a ministrar sobre libertação, numa ideia que nós aprendemos e que estava sendo transmitido a nós na época. Eu já tenho mais de 20 anos de convertido ao Senhor, de ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tenho mais de 12 anos pastoreando. Pastoreio hoje uma igreja chamada Igreja da Última Hora. É bom que você se apresse. Ministério Ágape, no bairro Placas, da cidade de Rio Branco, Acre. E ali, o Senhor começou, e na nova vida em Cristo, o Senhor começou a me levar a ministrar a libertação. Nos encontros, quando da visão celular estava bombando na cidade, depois, outros eventos, sempre as pessoas me chamavam para ministrar a libertação. A gente teve várias outras mensagens, mas a principal era a libertação. E ali nós, quando dávamos os comandos, sobre aquela libertação que nós conhecemos, que nós aprendemos, quando nós entramos na igreja, e os demônios, as pessoas eram manifestadas ali, as pessoas tinham várias movimentações espirituais, caíam, bolavam, gritavam, corriam, mudavam suas fisionomias, e nós íamos, pelo poder do nome de Jesus, ordenar que eles saíssem, eles saíam, as pessoas eram libertas, transformadas, e elas vinham para casa, depois de 3 dias de encontro, às vezes era no culto da igreja mesmo, nos cultos de sextas-feiras, geralmente, que era usado para fazer libertação, são usados. E ali nós trabalhávamos, aquela expulsão de demônio, que é o que chamo hoje, é o que hoje eu trago todo o seu entendimento. Aquilo é uma expulsão, ali é uma força exercida, ali é um poder exercido para que o inimigo que esteja na vida da pessoa saia e vá fazer morada onde ele achar que deve, e que essa pessoa passe a ter uma ideia, um entendimento em Cristo Jesus diferenciado, e ele consiga andar na palavra do Senhor de forma livre. Só que quando dava 1 semana, 2 semanas, as pessoas voltavam à mesma situação, e aquilo me incomodava muito, e foram anos fazendo aquilo, e aquilo me incomodava. Eu digo, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. Essa pessoa foi nova criatura, um dia desse, hoje já está desse jeito de novo. E aí nós íamos
falar, e muitas palavras que nós usávamos, a palavra que nós usávamos muito era não quer nada. Nós achávamos mais fácil dizer, né? Não quer nada. Ah, não quer nada. É mais prático, né, para nós. Não quer nada. Deixa para lá. Mas não era. Depois eu aprendi, irmãos, que aquela passagem lá em Efésios capítulo 6 diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo o principado e potestade. Ali o negócio foi tremendo quando eu descobri que a palavra principado, ela não trata só de uma estrutura governamental, mas a sua raiz, ela traz a ideia, traz a verdade, a convicção de que ela representa a raiz, o princípio, o início. E se nós lermos agora dessa forma, nós vamos ler assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o princípio. E aí tudo muda. E quando o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, na minha vida tudo mudou. Tudo mudou. A nossa luta é contra o princípio. Como começou esse vício na sua vida? Como começou a fornicação, a prostituição, o adultério na sua vida? Como começou? A nossa luta é contra o começo, não é agora. Então nós temos que ir no começo e resolver o começo. Se nós não resolvermos o início, se nós não combatermos o princípio, não vai ter efeito da forma que deveria ter agora, combatendo agora. E eu falo isso para você com toda a convicção de 13 anos de estudo em cima disso. A palavra de Deus diz, irmãos, que a essência é a verdade. E se eu trato uma libertação agora, sem tratar a verdade do início, não teremos o resultado que nós almejamos. Essa é o grande alerta que eu faço a cada um de vocês, irmãos, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. Você que está cansado de uma vida turbulenta, cheia de complicações, cheia de envolvimentos espirituais, as trevas, você não entende de onde vem isso. Eu chamo esse alerta. Vamos ao princípio. Nós passamos anos fazendo entendimento, gerando um entendimento de que essa verdade que nós deveríamos conhecer é a Bíblia Sagrada. Eu não vou discordar de você 100%, mas isso é apenas uma parte da verdade. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa referência, é o nosso alvo. A verdade que nós devemos pleitear é a verdade da Bíblia Sagrada. Aí sim. Mas conhecer essa verdade não significa na minha libertação. O que vai fazer significado na minha libertação é quando eu procuro alinhar a minha verdade à verdade da palavra. Quando eu levo a verdade do cidadão ao Cirlei Quintela, quando eu levo essa verdade e confronto com a verdade da palavra de Deus, e não fico no confronto, mas eu alinho, eu sou liberto. Coisa tremenda e poderosa. Um dia eu ministrava uma moça e ela ficou possessa. E nessa possessão, ela ficou deficiente física. As suas pernas não funcionavam mais. E eu gosto muito de estar conversando com espíritos, né, que manifestam nas pessoas. E eu disse: deixa eu conversar com ela. Sai aí da mente dela que eu quero bater um papo com ela aqui rapidinho. Eu chamei ela pelo nome. E eu disse: olha, aqui está seu esposo, ali tem um intercessor, o pastor está intercedendo. E eles são prova do que eu vou falar agora. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você percebe o que aconteceu aqui agora? Eu disse: não percebo. Aí ela parou e disse assim: eu não sinto mais a minha perna. Só que o que a gente chamava de guia, né, o que hoje a gente sabe que são demônios, tinha falado para nós, ainda quando ela possessa estava, de que ela não andaria mais a partir daquele dia. Eu confrontei ele com a palavra, ele
viu que a coisa não era bem do jeito que ele pensava, que ele dizia. E aí, quando ela disse para mim, olha, eu não sinto mais minhas pernas. Eu disse, olha, o que eles estão mostrando para nós aqui é o caminho pelo qual ele quer lhe levar. Não se preocupe, você vai sentir suas pernas, você vai andar, você vai pular. Eu vou sair daqui, ela estava na residência dela, vou sair daqui da sua residência sossegado. Só que ele já está mostrando o caminho que ele quer lhe levar. E o grande problema que você passa e que ele vai conseguir lhe levar para isso é o nome de uma pessoa que, segundo eles, disseram que você odeia. E quando eu disse o nome dessa pessoa, essa irmã, essa mulher, teve muita resistência em abrir mão e perdoar. Qual é a verdade da palavra? Que quando nós não perdoamos, nós encarceramos essa pessoa e somos assassinos dela. É o que diz a palavra de Deus. Qual é a verdade que nós devemos compreender? É essa. Mas qual é a verdade daquela jovem? Não perdoar. Porque ela fez algum mal para ela lá. Ela relatou lá o mal. Mas a verdade a ser alinhada é o perdão. E ali, depois de uma boa conversa, ela disse, eu decido perdoar, sim, pastor. E aí nós começamos a orar. É o que me impactou. Não foi uma vez, nem duas vezes que aconteceu isso. O que me impactou foi quando nós começamos a orar e a confessar o pecado e a pedir perdão a Deus por tantos anos de ódio, de ressentimento, e liberar perdão sobre aquela pessoa. Eu não expulsei demônio, eu não mandei demônio embora, não amarrei, não mandei nada disso. Não estou falando que isso é errado. Estou falando uma experiência que eu tive, que é real. E quando isso aconteceu, irmão, ela parou de orar e disse assim, pastor, eu estou sentindo as minhas pernas. E eu glorifiquei a Deus. Eu até brinquei, eu disse, mas eu nem expulsei o demônio ainda. Poxa vida. Ela ria. E a gente ria ali junto com o esposo dela e o intercessor que estava conosco. Coisa tremenda, irmão. Acontece quando você alinha a palavra. No caso que nós estamos falando, ela alinhou a palavra, a confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Aquela mulher alcançou misericórdia quando ela pegou a verdade dela, alinhou a palavra e foi liberta. Por que eu fui chamado na sua casa? Porque ela não engravidava. E já tinha feito todos os exames e ele não engravidava. E por que ele não engravidava? O inimigo bloqueou a sua gravidez, bloqueou o seu ventre, porque anos atrás, ela, acometida de um sentimento que ela colocou lá e explicou lá, estou aqui para concordar nem para discordar, estou aqui para contar um fato, ela cometeu um aborto, ela havia cometido um aborto, e nesse ato do aborto, o inimigo usou para bloquear a sua madre. Mas como ela já tinha passado por uma experiência horas atrás, ela resolveu contar essa verdade, que ninguém sabia. Ninguém sabia. Só ela sabia disso. E ali houve perdão, houve conserto, houve ajuste. Poucos meses depois, ela saiu grávida. Um ano depois, eu fui convidado para a festa de aniversário da criança. E eu faltei, deu o maior problema. Deu o maior problema isso. Mas depois, 3 anos depois, ela me convidou de novo, cara, ficou chateada. Ela me perdoou e eu fui lá para o aniversário da criança. Mas, irmãos, a libertação genuína de Deus vai te alcançar pelo poder da verdade. Eu vou fazer vários vídeos para não ficar longo. Nós estamos com 25 minutos, 24 minutos. Vou fechar em 25. Esse é o primeiro. E nós vamos fazer outro, tratando desse assunto ainda em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu te convido para o segundo vídeo. Não deixe de assistir, para a honra e glória do nosso Deus. Mas antes de concluir, vá orando a Deus, vá dizendo, Deus, esse problema que eu estou passando aqui, eu quero que tu me revele a verdade dele. Por que eu estou passando? Que raiz é essa?
de onde ele vem. E se ele te revelar, se é que você não saiba, quando o Senhor te visitar, não endureça o teu coração. Amém, querido? Fica conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.